Hoje o papo é muito legal, a gente vai falar sobre uma doença, né, que todo mundo conhece e acho que todo mundo já teve ou tem, que é ansiedade e depressão. Eu estou com a psicóloga Natália Delmontes e ela, através da hipnose, é isso mesmo, Natália? Isso mesmo, Ela através da hipnose. promete resolver, né, essa doença. Natália, primeiro me fala o que causa a ansiedade e a depressão, para depois a gente falar sobre a hipnose. Uhum. A ansiedade e a depressão, elas são doenças de causas emocionais, exceto a ansiedade, a depressão, que tem uma causa que pode ser algum neurotransmissor, e aí seria, né, cognitivo, e aí daria depressão. Mas no caso, a Seria maioria dos químico aí, casos, seria químico. isso seria químico, aham. Mas a maioria dos casos é sempre algum acontecimento, algum fator que marcou algum trauma, e em cima disso, né, a pessoa ela ou batalha em cima disso e aí fica se martirizando, então é a depressão. E a ansiedade já é problemas futuros que não aconteceram, mas a pessoa já trabalha em cima disso. Começa a viver Então esse são problema problemas não, emocionais. aquele problema que ainda não aconteceu, que nem é problema, mas já vira um grande problema, né, no Já vira um presente. grande problema. Tá, e Uhum. você como psicóloga, você usa uma ferramenta que é a hipnose para resolver isso. Então eu queria que você Exatamente. mistificasse aí o que é a hipnose. Certo. Eu tenho a formação em psicologia e agora recentemente eu fiz a formação em hipnoterapeuta, né? Então é uma outra formação. E aí com a hipnose a gente também trabalha para fazer os tratamentos, né? A hipnose, muita gente tem o medo dela, né? De dormir, entrar em estado hipnótico e ter alterações, né? Na mente, falar E coisas que não tem gente que querem. tem medo de falar o que não queria falar também. Exato, passar a senha do cartão, enfim. Então, mas a hipnose ela é um processo natural da nossa mente. Às vezes, escutando uma música, assistindo televisão, a gente entra em estado hipnótico e nem percebe. Então, a hipnose ela é um processo científico da nossa mente, é um processo natural. E em cima disso, a gente trabalha como uma ferramenta, né? Junto nas clínicas. Então, psicólogos utilizam, terapeutas, psicanalistas, até na área médica, psiquiatras, dentistas, enfim, também utilizam para ajudar no processo, é uma ferramenta. A nossa mente, né, só para a gente conseguir entender um pouquinho como a hipnose ela vai trabalhar, a nossa mente ela tem algumas funções. Então, nós temos o inconsciente, o subconsciente e o consciente. E cada uma dessas áreas ela tem as suas funções. O inconsciente, a função dele, o sistema nervoso autônomo, que seriam as nossas as coisas que a gente faz sem pensar: respiramento, batimento cardíaco, sudorese. E o sistema imunológico, que é o que protege o nosso corpo, né? Fez uma ferida, nosso corpo ele já sabe o que fazer para cicatrizar. Certo. Esse é o inconsciente. E aí nós temos o consciente. O consciente ele já vem trabalhando com o quê? Com a razão. Então tudo que a gente faz, a nossa mente ela acha uma forma de justificar, de achar um porquê. Outra função do consciente, analítica, né? Então a gente faz escolhas o tempo todo. A gente analisa e escolhe. Ao acordar, eu vou escovar o dente, tomar banho, fazer uma meditação. Então a gente faz pequenas escolhas diárias que é na nossa área consciente, que é no aqui e no agora, né? E também pensamento é uma função consciente. E a outra função consciente é a nossa força de vontade. É a nossa força de vontade, aquilo que vem de dentro. Só que a força de vontade, ela é limitada, ela acaba. Por isso que as pessoas às vezes começam dieta pela força de vontade e param. Porque ela acaba. E aí ela precisa de um tempo para se recuperar e voltar de novo. Então as pessoas começam, param. Porque a força de vontade é a característica dela. E aí nós temos o subconsciente. E é aí que tem o X da questão em relação à hipnose. O subconsciente, ele tem a memória de longo prazo, que são todas as nossas vivências, desde quando a gente é pequenininho, desde quando do ventre até os dias de hoje, fica tudo registrado no nosso subconsciente. E o subconsciente, ele representa 95% do que a gente é. E tudo que entra no nosso subconsciente, ele dá um jeito de fazer acontecer. Ele dá um jeito de se tornar realidade. Então, uma outra função do subconsciente, ele trabalha para isso. E a outra função é as emoções. Então, o que o subconsciente faz? Ele pega as nossas memórias
e a nossa emoção, e ele junta isso numa programação. Então, a gente vai criando programações na nossa cabeça. Agora, imagine uma memória negativa. Aí que está o problema. Ele pega essa memória negativa, junta com a emoção, e aí forma programações e padrões. É aí que se criam os traumas, né? E aí o que seu tá, trabalho Natália? ressignificar isso, é isso? Exatamente, porque entre o consciente e o subconsciente tem um segurança, que a gente chama que é o fator crítico. E esse fator crítico, ele só deixa entrar dentro do nosso subconsciente aquilo que ele acredita que é verdade. Então vamos imaginar que quando a gente é criança, a gente teve alguma dificuldade ali na escola, não conseguiu entender muito bem a matéria, e nossos pais ficam chamando a gente de burro. E aí a gente acredita. Então a gente tem uma memória traz ruim, isso pro resto da vida. E traz isso pro resto da vida. Porque daí o que acontece? O subconsciente, ele acredita que você é burro. E lembra que eu falei? Ele vai fazer, tudo que entra dele, ele vai fazer se tornar real. Então ele começa a fazer um trajeto para você realmente ser burro, porque ele acredita nisso. Então você não vai conseguir prestar atenção na aula, você não vai conseguir focar nas tarefas, você não vai conseguir estudar. Então tudo isso porque ele acreditou que você é burro e ele traçou uma linha. Então o que a hipnose vai fazer? Quando você entra em estado hipnótico, você está consciente, 200 a 300% chega o seu nível de consciência, ou seja, você não dorme, você está ouvindo tudo o que o hipnoterapeuta está falando, e o processo ele só funciona se você aceita as sugestões. Então você tem que querer participar do processo, você tem que querer que dê certo. Então o hipnoterapeuta ele vai dar sugestões para reprogramar esses padrões. E aí a gente troca essas crenças, né, eu usei o exemplo de ser burro, né, digamos assim. Então a gente troca essa crença por uma crença nova, dá novas sugestões. O paciente, como ele quer que aconteça, ele quer que dê certo, né, ele quer que o problema seja resolvido, ele aceita as sugestões. E aí o processo ele é concluído, né. Então a hipnose ela faz isso. Ela altera, né, sugestiona, e tudo depende da força de vontade do paciente querer que dê certo. Em quantas sessões você consegue fazer esse trabalho para que dê resultado? A hipnose ela é uma ferramenta extremamente rápida e eficaz. Então a gente consegue, normalmente é uma sessão, algumas vezes 2 e raro 3. Só que a gente sempre faz o pacote de 3 sessões, né? Só que nem sempre se usam as 3, é muito raro. Normalmente é de 1 a 2. Então é um processo muito rápido, assim. No máximo 3 sessões a gente consegue resolver a queixa. Que bacana. Natália, eu vou colocar seu telefone aqui no nosso bate-papo, porque quem quiser saber mais ou tiver outras perguntas, né, que eu acabei não fazendo aqui, para poder entrar em contato com você, para você poder esclarecer. Pode ser? Pode ser. Então, bacana. Então eu vou agradecer. Então, lembrando que quem quiser tratar de ansiedade e de depressão ou de outras coisas, né, pode usar a hipnose. É isso? Exatamente, é isso mesmo. Então tá bom. Obrigadão pelo bate-papo aqui. Obrigada, José. E a gente vai falando e eu volto um outro dia conversar com mais coisas da psicologia com você, tá bom? Combinado. Então tá falado. Então, Obrigada, obrigado, tá? Valeu. Tchau. Tchau.